Salve concurseira, bem-vindos a mais uma rodada de questões do nosso curso de Legislações Administrativas em Rodadas de Questões. Essa rodada especificamente é a Banca Sebrasp, Lei 9.784 de 99, que rege o processo administrativo federal, mas temos jurisprudências do STJ que permite a aplicação dessa legislação em outros estados quando não tiver norma mais específica. Perfeito, bem tranquilo. Eu quero que você sempre veja o seguinte: conforme a gente vai fazendo a questão, como você já participa das rodadas, já sabe como é que funciona, você vai vendo que o conteúdo vai se repetindo, e isso faz você internalizar mais o conteúdo que você está estudando. Esse processo de repetição com qualidade é o que faz você massificar o conteúdo e não perder, diminuindo a sua curva do esquecimento, tá bom? Para que você tenha esse conteúdo o mais rápido possível, o mais longo tempo possível para levar para a sua provinha. Mas é importante a gente ter sempre contato com a legislação através de um processo de revisão. Perfeito, perfeito? Sem demoras, sem delongas. Eu não estou aqui para a gente bater papo, eu estou aqui para resolver questões, eu sou conteudista. E como eu te falei, nossa rodada vai abordar a banca Sebrasp, caneta Sebrasp, da nossa queridíssima Lei 9.784 de 99, processo administrativo. Show? Então vamos às questões, né, Ronaldo? Para a gente começar as questões. Questão de 2025, reparou? Questão de 2025, hein? Todos os meus blocos estão atualizados com as questões. Com fundamento nas disposições da Lei Anticorrupção, Lei 12.846, e a Lei de Processo Administrativo, Lei 9.784, julgue o item a seguir. As disposições legais acerca do processo administrativo federal não se aplicam aos órgãos do TRF da 6ª Região, mesmo quando no desempenho da função administrativa. Gente, do artigo 1º ao artigo 4º dessa legislação, basicamente, tem muita questão. E assim, são questões de graça para a gente. Quando a gente olha o campo da aplicabilidade da lei, a aplicabilidade da lei, aplicabilidade da legislação, a gente sabe que ela não é uma lei nacional, tá? Ela é uma lei federal. Ela é uma lei federal. Então, ela se aplica no campo federal a toda a administração pública direta, todos os órgãos da administração pública direta, incluindo o poder legislativo e o poder executivo, quando na sua função atividade administrativa. Mas também se aplica na administração pública indireta federal. Vamos lembrar, federal é a União, o ente federativo União. Mas nós temos um entendimento da jurisprudência, súmula 633 do STJ, que fala por uma questão de analogia técnica, né, de caráter técnico, outros entes da federação podem adotar essa legislação quando não houver uma legislação mais específica naquele local. Então, ela me autoriza a aplicar em outros entes, tá? De forma subsidiária, tá bom? De forma direta, quando não houver lei específica, ou de forma subsidiária. Deixa eu apagar aqui e deixar isso mais elegante, né, Ronaldo? Posso aplicar em outros entes, tá? Federativos, de forma subsidiária. Agora, se tiver lei específica daquela ente federativo, sei lá, município de São João de Meriti, aí se tem lei específica, vai ser aplicada para ele nesse caso. Quando ele fala para a gente, canetinha vermelha, ó, um órgão chamado TRF da 6ª Região é um Tribunal Regional Federal. Então é um órgão da administração pública direta federal, tá bom? Aí ele fala, mesmo quando no desempenho da função administrativa. Errado, é inclusive na atividade administrativa. Não vou aplicar essa lei na formação, por exemplo, de um processo judicial. Aí não, aí beleza, aí é a lei de processo civil, a lei de processo penal, são outras legislações. Mas eu aplico a todos os órgãos da administração direta, incluindo órgãos legislativo e judiciário, quando na função administrativa. Então o item está errado. Beleza? Então a gente não erra isso. Não erramos mais. Se aparecer outra questão, a gente já tem um caminho para poder responder. Questão 2. Na telinha, com base na lei que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal,
Julgue o item a seguir. É dever dos administrados prestar contas concernentes ao interesse da sociedade unicamente quando o aspecto financeiro. Gente, lá no artigo, é assim, ó. Artigo 1º traz a aplicação da lei, para onde ela é aplicada. A aplicação. Artigo 2º me traz os critérios, que são muito importantes, tá? A aplicação na 1 ainda fala sobre os princípios. Ainda fala no artigo 1º. E depois vem os critérios para a gente montar com base nos princípios. Aí vem o artigo 3º da lei, que são os direitos do administrado. E no artigo 4º vem os deveres do administrado. Esses artigos, eles são basicamente os que mais caem. Depois desse tema vem a delegação, a revisão e a avocação, dos temas que mais caem. Mas esses 4 aqui, ó, artigos, chovem em prova. Beleza pura? Ele fala, é dever dos administrados prestar contas concernentes ao interesse da sociedade unicamente quanto ao aspecto financeiro. Não, é dever do administrado prestar informações, tá, toda vez que ele for solicitado. Isso aqui é fato. Então ele não traz um nicho para a gente de qual é o aspecto que a gente tem que informar. É dever do administrado prestar as informações quando forem solicitadas a ele. Então o item está errado. Erradão, diga-se de passagem, tá? Errado, errado, errado. E ponto final. Essa foi de doce. Uma mera interpretação básica sobre o princípio da publicidade, né? A transparência. A gente conseguiria sacar isso aqui. Vou direto para a assertiva, né, gente? A assertiva é importante para a gente. Ó, a finalidade, princípios. A motivação, princípio fantástico, diga-se de passagem. A segurança jurídica, a razoabilidade e o interesse público, entre outros, são princípios expressos previstos na Lei 9.784. Tá certo? Isso está previsto no artigo 1º, tá? No artigo 1º não, perdão. No caput do artigo 2º. Isso mesmo, no caput do artigo 2º, que traz os princípios para a gente. Então esse aqui está certo. É importante que você dê uma lida nos artigos que eu falei para você. São artigos bem recorrentes de prova, tá? Muito recorrentes mesmo. E dá para ganhar muitos pontos em relação a isso. Ah, Ronaldo, mas quais são os princípios? Cara, não tem decoreba aqui. Tem que fazer só uma leiturazinha. De vez em quando cai uma questão com todos os princípios, fica até mais fácil de julgar. Mas a lei desses princípios aqui, ó, o item completo não deixa errado para Sebrasp. E é importante que você consiga mensurar isso aqui. Aí vamos lá na questão 4. Julgue o seguinte item referente ao direito administrativo. Um dos critérios, critério, artigo 2º, né? Critérios, a ser observado no processo administrativo federal é a proibição de cobrança de qualquer despesas processuais dos interessados. Essa está errada e eu vou explicar por quê. Errado, tá? A regra é pela gratuidade. Gratuidade. Afinal de contas, é direito do administrado ter acesso aos autos, tirar cópias dos autos, tá? É um direito dele. Então, ele é gratuito mover um processo administrativo. Só que tem uma vírgula, bem assim, quando a gente tem uma vírgula, tem uma exceção. Então, exceto as cobranças previstas em lei. Previstas em lei. E só para que você saiba, não a lei de processo administrativo, mas tem lei que regulamenta, por exemplo, a cobrança de impressões e reprografia. O processo, ele é basicamente digitalizado, tá? Então tudo que a gente faz é de forma utilizando os meios de comunicação de internet, bem tranquilo. Mas se o usuário, o administrado, ele quiser a informação em física, ele pode solicitar, tá? É direito dele, nesse caso. Ele tem direito a acessar os autos processuais, tirar cópias dele. A administração poderá cobrar em algumas possibilidades. Então, o processo é gratuito, salvo nos casos de cobrança em lei. Aí, olhando o assertivo, ele fala assim, ó, um dos critérios a ser observado no processo administrativo federal é a proibição. Não, não é proibido. Não é proibido, tá? Então, o item está errado, porque existem, né, exceções em relação à cobrança processual neste caso. Suave essa 4, hein? Questão 5.
acerca de princípios comuns do processo e do procedimento administrativo geral e tributário e do lançamento tributário, julgue o próximo item. Eu gosto de ler direto a questão assertiva, porque às vezes a chamada não tem nada a ver com o que a gente está estudando, tá? São princípios do processo administrativo. Olha aí, ó. Olha aí, vou pegar até o marca-texto. Princípio da legalidade, princípio da finalidade, princípio da motivação, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência. E olha que massa. Aqui estão todos os princípios expressos. Todos os princípios expressos na lei. Todos eles, tá vendo? Então o item está certo para caramba, tá? Certinho, certinho, certinho. Caput do artigo 2º da lei. Ela fala assim, não obstante outros princípios, né? Então ela coloca os princípios que vão orientar de forma expressa pela legislação o procedimento administrativo. Suave, suave, suave essa aqui. 6 na tela. O princípio da motivação e do interesse público, por serem princípios implícitos. Opa. Errado, né? Ó, voltar à questão. Voltar à questão. Ó, princípio da motivação e do interesse público, não é isso? Princípio da motivação e do interesse público são princípios implícitos na lei? Não, são princípios expressos na lei. Ele fala, os princípios da motivação e do interesse público são, por serem princípios implícitos da administração, não estão expressamente previstos na lei, que regula o procedimento administrativo no âmbito da administração pública federal. Errado. Eu acho fantástico isso, porque a beleza de resolver questões é que basicamente você precisa de uma questão boa para acertar várias outras questões que derivam daquele conhecimento que você agregou de uma questão. Eu chamo, tá, de revisão ativa. Mas um belo dia eu paro para explicar para vocês como funciona uma revisão ativa com detalhes, tá bom? Mas é importante que você veja. Fizemos uma questão e com base naquela questão que a gente viu todos os princípios expressos, qualquer outra questão que aparecer sobre o tema a gente consegue levar numa boa, tá vendo? Essa é a beleza de estudar por questões. Vamos lá, questão 7. No processo administrativo, a assistência de advogado é facultativa. Bom, até aqui está tranquilo, né? Tendo a administração não somente o direito de produzir, o administrado não somente o direito de produzir alegações nos processos no que seja parte, mas também a de que essas alegações sejam analisadas. Cara, fantástico. Aqui tem 2 direitos do administrado lá no artigo 3º. É direito do administrado ser assistido por um advogado, é facultativo, não é obrigatório dentro do processo administrativo, salvo hipóteses muito remotas, onde alguma legislação torne isso obrigatório. Então a gente tem que é uma faculdade, né? Facultativo, constituir defesa técnica por advogado. Tranquilo? Aí no outro, ele fala sobre o administrado, bem aqui, ó, tendo administrado não somente o direito de produzir alegações nos processos de que seja parte, mas também a de que essas alegações sejam analisadas. Perfeito, tá certo também. Por quê? Eu posso fazer alegações, as alegações do administrado podem ser feitas, podem ser realizadas a qualquer tempo. A qualquer tempo. Já que ele pode se manifestar a qualquer tempo, isso deve ser analisado pela autoridade competente, desde que não haja decisão final ainda. Decisão final proferida. Perfeito? Então, ele pode antes da decisão final, ele pode trazer alegações para o processo a qualquer hora. E se ele traz alegações, isso tem que ser analisado para a tomada de decisão, tá bom? Isso aqui faz parte do conjunto de direitos que a gente tem do administrado previsto no artigo 3º da legislação. Então, no processo administrativo, a assistência do advogado é facultativa, tendo o administrado não somente o direito de produzir alegações, tá vendo? No processo de que seja parte, mas também de que essas alegações sejam analisadas para tomada de decisão. Então o item está certo, beleza? Do suave, essa aqui também, bem suave, suave mesmo. 8, cadê? Passa slide.
acerca da responsabilidade civil do Estado, da organização da administrativa, do processo administrativo, julgue o próximo item. Cadê? Peraí. Apareceu uma telinha aqui. Tá? Julgue o próximo item. Deixa eu ler de novo. Julgue o próximo item consoante a jurisprudência dos tribunais superiores e a legislação em vigor. Em regra, no caso de obrigatoriedade de determinado órgão consultivo ser ouvido, no âmbito do processo administrativo federal, o parecer deve ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo se houver comprovada a necessidade de maior prazo ou regra específica prevista em outra norma especial. Esse item está certo. Ele faz referência, para quem quiser ler, ao artigo 42 da legislação. Toda vez que houver uma necessidade, tá, de fazer uma consulta a um órgão consultivo, o que seria um órgão consultivo? Presta atenção. Exemplo. Tribunal de Contas da União. É um órgão consultivo, não é? Imagina que eu preciso de uma informação que venha do tribunal e seja obrigatória para a tomada de decisão pela autoridade competente. Aí, uma vez que ele precisa desse parecer, dessa análise, ele vai consultar e esse órgão, salvo se não tiver prazo diferente disso ou a necessidade de um prazo maior, dilatado e justificado, devidamente motivado, o prazo para a emissão, então, desses dados consultivos será de 15 dias. Está no artigo 42, tá a literalidade que a gente tem, ó, o prazo aqui, ó, 15 dias, então o item está certo. É só quando houver essa necessidade, tá? Obrigatória, combinado? Ele fala aqui, ó, caso obrigatoriedade, ó, só se houver essa necessidade obrigatória, tá bom? Questãozinha fora do padrão, geralmente não se cobra essa riqueza de detalhes, ó, Prefeitura Municipal de Aracaju, só para você ver. Mas é a lei, tá na lei, pode cair, né? Questão 9. Cláudio, servidor público lotado no setor de licitações do CNPq, recebeu de seu superior hierárquico a tarefa de instruir processo administrativo para a contratação de mão de obra, a fim de efetuar pequenos trabalhos, tendo sido estipulado o preço certo para o contrato, que deverá incluir também o fornecimento de materiais. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte à luz da Lei de Licitações, que dispõe sobre licitações de contratos, e a Lei 9.784, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública. Por se tratar de processo administrativo de licitação, não poderá ser utilizado o instrumento de decisão coordenada. Ele fala não, né? Isso aqui, ó, o não é importante para a gente. Esse não aqui faz total diferença, hein? Não poderá ser utilizado o instrumento de decisão coordenada, ainda que preenchido todos os requisitos legais para a formação desta instância decisória. Deixa eu explicar para você. Da mesma forma que se houver similaridade de pedido e causa de pedir, né, dos interessados, dos que tenham a capacidade, então, de mover um processo, né, o administrado, a administração pode juntar o pedido de todos em um só, ela irá juntar, pelo princípio da eficiência. Da mesma forma que eu tenho essa juntada de pedidos, eu também posso ter uma decisão conjunta. Essa decisão conjunta é chamada de decisão coordenada. É um colegiado, nesse caso, tá? É um colegiado. Está previsto lá na frente, se eu não me engano, no artigo 48 e 49 da legislação. Só que as decisões coordenadas, elas, imagina 3 órgãos que vão tomar decisões juntas, tá? Formam uma comissão e tomam uma decisão junta. Isso é uma decisão coordenada. Só que não pode ter decisões coordenadas sobre 3 coisas importantes. Não tem decisão coordenada quando? Quando o assunto da decisão é licitação. Então, não pode decisões coordenadas em 3 coisas. Ó, pegar uma caneta azul. Quando o tema for licitações. Quando o tema foi a atividade ou é a atividade sancionadora ou o poder sancionador. A capacidade de aplicar uma sanção não pode ser por uma decisão coordenada. E não pode ser decisão coordenada quando envolve poderes, entes distintos.
Então não posso ter uma decisão coordenada do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Não, não pode. Isso é só órgãos do Poder Executivo, só órgãos do Poder Legislativo, só órgãos do Poder Judiciário, beleza? E quando envolve entes federativos distintos, pelo princípio da autonomia dos entes federativos, também não pode ter uma decisão coordenada nesse sentido. Mas a maioria das vezes pode. A maioria das vezes pode, né? Só não pode em 3 possibilidades. Então fica bem claro para a gente que o item está certo. Que ele fala que por se tratar de processo administrativo de licitação, não, ó, ele fala aqui, ó, não, cadê a caneta? Não poderá ser utilizado o instrumento de decisão coordenada, ainda que preenchido todos os requisitos legais para a formação dessa instância decisória, certo? Mesmo preenchido tudo, existe uma vedação na lei, ó, a vedação na lei não permite decisões coordenadas quando o tema for licitações. Para você ter ideia, quando a gente estuda a lei de licitações, existe um procedimento chamado sistema de registro de preço. O sistema de registro de preço ele pode ser aderido, outros órgãos podem aderir àquele sistema de registro de preço, aquele pregão, mediante o sistema de registro de preço. Só que quem vai executar, tá? Vai ser um órgão central. Tem que ter, para executar a licitação, só pode ser um órgão, tá? Um órgão para poder executar. Ele vai tomar decisões orgânicas ou do órgão, mas claro, parte daquele processo vai afetar outros órgãos ali que aderiram àquela licitação na modalidade qualquer uma, tá? Mediante o sistema de registro de preço. Beleza, ó, licitações não pode decisões coordenadas. Essa foi de graça, coloca uma estrelinha, porque cai, hein? E cai bastante. Carlos, servidor público federal, com cargo efetivo, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro. A sindicância que foi aberta concluiu que o ato praticado por ele não está incluso nas atribuições legais do seu cargo, vício de competência. O terceiro prejudicado ajuizou a ação de responsabilidade civil contra a União, solicitando indenização. Carlos alegou inocência, pois o ato que decidiu a sindicância apenas declarou concordância com os fundamentos do parecer da assessoria jurídica do órgão. Não, tá certo, pode tomar para si uma decisão baseada em um parecer jurídico? Claro que pode. É chamada de decisão aliúde. Aliúde é um termo que se fala assim, uma decisão aliada, tá vendo? Eu tomo por parte aquela decisão e aquela decisão passa a fazer parte do meu processo, como se minha fosse, ó, que legal. Aí só para você ver. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. O argumento de Carlos não procede, pois o ato que decide processo administrativo pode constituir em declaração de concordância com o fundamento de parecer anterior, que nesse caso será parte integrante do ato. Certo. Certíssimo. Certaço. Certo. É chamada de decisão aliúde. É um nomezinho que de vez em quando aparece, hein? De vez em quando aparece. É assim. Vou te dar um exemplo bem claro, uma coisa que é normal, cotidiana, tá? Cotidiana. Por exemplo, tem que fazer um parecer técnico jurídico sobre uma licitação, que é um processo administrativo. Aí, a minha análise jurídica é baseada na conformidade da lei e da jurisprudência, para saber se aquele procedimento está apto a ser publicado para chamar as pessoas a participar daquela licitação. Aí eu faço o parecer, botando a minha opinião técnica jurídica com base na lei, e falo que o procedimento está apto a ser licitado. Aí a autoridade competente, nesse caso o pregoeiro, baseado no meu parecer, ele vai dizer, em concordância com o parecer jurídico número tal, né, publico a licitação. Bom, cadê a motivação dele? A motivação dele foi a concordância com o meu parecer jurídico. Ó, ele tomou para si a minha opinião como se fosse dele, chamada de decisão aliúde nesse caso. Perfeito. Então o item está certo, porque o argumento do Carlos dizendo que o processo era ilícito justamente por conta da concordância dessa fundamentação, que não era suficiente, mas é suficiente sim. Então tá certão, tá bom? Decisão aliúde. Já aprendemos um termo novo aí, hein? Para falar na festa de família. Olha, vou tomar uma decisão aliúde. Uma pessoa toma uma decisão e fala assim, assim, assim. Eu falo assim, concordo contigo, eu tomo por mim a sua decisão. Ó, caraca, hein? Uma decisão aliúde. 11. É cabível a decisão administrativa coordenada. Opa, de novo, a gente já não erra a questão de tópicos que a gente já viu, ó. Decisões coordenadas, são aquelas decisões conjuntas, hein? É cabível a decisão administrativa coordenada entre entes federativos
para conjuntamente deliberarem sobre execuções de políticas públicas comuns, como saúde e educação. Bom, entre poderes, a gente sabe que não pode. E entre entes federativos é uma questão de autonomia federativa, tá? Só se pode juntar a vontade de entes federativos através de lei. De lei, sabia disso? É chamado de consórcio público, consórcio de direito público. Não pode ter decisões coordenadas em relação a isso. Então é cabível? Não, não é cabível. O item está errado. Cara, as questõezinhas técnicas, hein? Sebrasp surpreende a gente de vez em quando, mas é uma boa banca mesmo. Questão 12. Acerca de atos administrativos e processo administrativo federal, julga o item seguinte. Caso um parecer obrigatório e vinculante não seja emitido no prazo fixado, o processo administrativo não poderá ter seguimento. Certinho. Por conta disso aqui, ó. Se for um parecer obrigatório e vinculante, o que é um parecer obrigatório? É obrigatório constar no processo e ele vai vincular a decisão do administrador, da autoridade competente para tomar decisão. Aí, nesse caso, se é obrigatório eu ter esse parecer para tomada de decisão, o processo vai ficar parado enquanto esse parecer não estiver lá. Existem algumas regras do processo em relação a prazo. O caráter itinerante do processo faz com que o processo não fique parado. Então, em 5 dias, o processo sempre tem que tramitar até que se chegue de uma autoridade capaz de tomar uma decisão. Essa autoridade capaz de tomar uma decisão, ela tem 30 dias para tomar sua decisão. Entende? Aí ela tem um bocado de coisa lá no processo que vai consolidar, que vai embasar a sua decisão, porque ela tem que motivação, né, a sua decisão dentro do processo. Então, se ela depende de um parecer obrigatório e vinculante para tomar de decisão, tá, não seja emitido no prazo fixado, o processo administrativo não poderá ter prosseguimento. Vai parar ali até ter. Então, quando a gente fala sobre isso, o item está certo. Caneta, Ronaldo. O item está certo. Beleza? Legal. Questão 13. Cadê? Questão 13. Múltipla escolha Sebrasp, hein? É raro, mas cai sempre. Suponha-se que um certo órgão da administração pública federal, a decisão de determinado processo administrativo exige a participação de mais de 3 órgãos. Opa! Se exige a participação de mais de 3 órgãos, cadê? Participação de mais de 3 órgãos, de 3 ou mais, né? É uma decisão coordenada. Beleza? Ó, nessa situação, sendo justificável pela relevância da matéria, a decisão administrativa poderá ser tomada mediante decisão coordenada. Tá bem aqui, ó. O quê? Aí ele fala pra gente o quê? Letra A. Não excluirá a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida. Por mais que seja uma decisão coordenada, tem partes vinculadas ali que são as autoridades que representam cada um dos órgãos. Então, não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou autoridade envolvida também. Está lá no artigo 50. Letra A, para mim, por enquanto, venceu. Letra B. Excluirá a responsabilidade originária de cada órgão se o processo administrativo for licitatório. Não pode decisão coordenada para licitação? Então está errado. Não pode. Letra C. Não excluirá a responsabilidade originária de cada órgão se o processo administrativo for relacionado ao poder sancionador. Não pode tomar decisões coordenadas dentro do poder com a capacidade sancionadora. Não pode. Letra D. Não excluirá a responsabilidade originária de cada órgão se o processo administrativo for licitação. Não cabe decisão coordenada para licitação. Letra E. Excluirá a responsabilidade originária de cada órgão se o processo administrativo for relacionado ao poder sancionador. Não pode. Então, letra A realmente é o nosso gabarito, artigo 50 da lei. É legal, porque assim, parece difícil. Pô, mas não foi, né? Não foi difícil. Basta a gente saber da regra do alcance das decisões coordenadas. Começa a decisão coordenada lá no artigo 42, tá? Só para você ter uma visão. Parece assim, tipo um capítulo próprio para decisões coordenadas, para você ver tão importante que o legislador traz para a gente. 48, as decisões coordenadas, tá? Então, letra A, na nossa questão 13. Questão 14. Determinada fundação pública federal pretendia realizar a compra de produtos de limpeza mediante contratação pública orçada
em valor inferior a R$ 50.000. Dispensa de licitação em razão do valor, R$ 50.000. Para tanto, a autoridade competente da fundação decidiu realizar a contratação direta por inexigibilidade de licitação. Não cabe. Uma empresa interessada na contratação apresentou recurso à instância superior daquela autoridade, alegando não se tratar de hipótese de inexigibilidade. Tá certo, não é hipótese de inexigibilidade. A autoridade superior acatou o recurso da empresa por entender não haver previsão legal da contratação direta no caso e revogou a decisão do subordinado. Eu anularia, né? Mas tudo bem. A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue. Por expressa previsão legal, a decisão que declarar a inexigibilidade do processo licitatório deverá ser motivada com indicações dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Tanto a dispensa quanto a inexigibilidade deverá ser fundamentada, tá? A gente não está falando de licitações, mas licitações, quando é inexigível a licitação, fala assim, a licitação é exigível. Essa é a regra, exigível. Agora, quando não tem o centro da licitação, que é a competição, se não tem competição, não há licitação. Então, tem que demonstrar por argumentos, tá? E, claro, com base no artigo 74 da Lei de Licitações e Contratos, que é uma inexigibilidade. Então, eu tenho que justificar. Princípio da motivação. É toda vez que eu tenho que justificar. E é obrigatório. No caso da dispensa, artigo 75 da Lei de Licitações. Aí traz para a gente a ideia de que é uma relação taxativa. Os casos de dispensa são expressamente previstos na lei. Então, ele tem que justificar o fato, ou seja, a necessidade, baseado na tipificação do artigo 75. Tranquilo? Então, por expressa previsão legal, a decisão que declara a inexigibilidade do processo licitatório deverá ser motivada com a indicação de fatos e fundamentos jurídicos. Certo? Certaço. Essa aqui, tá bom? Vamos lá para a nossa questão 15. Com base na lei que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, assinale a opção correta, considerando no que couber o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, STJ. Gente, dá uma dica, tá? Só tem uma decisão do STJ pertinente a essa legislação. Súmula 633. Tá bom? Súmula 633. Aí ele traz pra gente o quê? A competência administrativa é irrenunciável. E é mesmo, tá? Pode ser delegada, não renunciada. Eu não posso renunciar no todo ou em parte, mas posso delegar no todo ou em parte. Delegar é distribuir, tá? Delegar é distribuir a execução. E renunciar é o quê? Imagine que a lei te entregou uma competência de agir. Tu falou assim, não vou fazer. Não pode, meu amigo. Não pode renunciar. Pode delegar. Mesmo assim, existem alguns limites. Aí ele fala, a competência administrativa é irrenunciável, certo? Mas pode ser objeto de delegação, certo? Inclusive no que diz respeito à edição de atos de caráter normativo e decisão de recurso administrativo. Isso é indelegável. A letra A está errada. Ó, vou botar aqui, ó. Indelegável. Em partes ou no todo. A ser no ra. Isso não pode delegar. Se não pode delegar, não pode avocar. O que é delegar? É distribuir competências, tá? A delegação é tão básica, cumprindo o princípio da eficiência na máquina pública, que a delegação pode acontecer de forma hierárquica e não hierárquica, porque a administração precisa de um resultado eficiente. Mas ela não pode delegar toda vez que se envolve, olha, com atos que a competência seja exclusiva, ou a emissão de atos normativos, ou a resposta em sede de recursos administrativos. Isso é indelegável. Só aquela autoridade, órgão ou entidade que tem essa competência que pode agir em nome da administração. Então, quando ele fala, mas pode ser delegado, inclusive, tá, na emissão de atos normativos e decisão de recurso administrativo, está errado. Letra B. Admite-se a aplicação por analogia integrativa. Fantástico. Já achamos, né? Analogia integrativa. Da citada lei no âmbito da administração pública estadual e municipal, quando ausente norma específica. Não obstante, a autonomia legislativa dos estados e dos municípios para regular a matéria em seus territórios. Essa está certa. Essa é a súmula vinculante número 63, súmula vinculante, ó, a súmula 633 do STJ. O que é uma analogia integrativa, Ronaldo?
Analogia integrativa é quando eu uso uma lei de outro ente federativo. Nesse caso, tem que ser um ente mais forte, no caso, a União. Tá? Eu posso usar essa lei como se fosse minha, como se fosse emprestada, tá vendo? Integrando ela dentro das minhas necessidades do processo administrativo. Isso é uma técnica de interpretação hermenêutica chamada de analogia integrativa. É permitido desde que não haja nenhuma lei específica, uma norma mais específica local, porque cada ente federativo tem competência concorrente para legislar sobre o processo administrativo. Então, cada ente pode legislar, fazer a sua lei de caráter administrativo. Mas, olha só, mesmo que eu tenha uma lei, mas o tema que eu estou trabalhando não está previsto na minha lei, posso usar uma analogia integrativa com a lei federal? Pode, pode, na ausência da sua norma específica, pode ser até pontos específicos, você pode integrar com outra legislação. Tá bom? Nesse caso, a Lei 9.784 de 99, decisão do STJ, lá na súmula 633. Nosso gabarito. Já a jurisprudência, quando cai, quebra as pernas, né? Mas esse é o gabarito, letra B. Que está quase que igual à súmula. Copia e cola. Letra C. No processo administrativo, o administrado deve fazer-se representar por advogado. O deve deixou errado. Porque a gente já viu que é uma faculdade, não é um dever. Então, letra C está errada. Letra D. O ato administrativo deve ter motivação explícita, clara e congruente, a qual não pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres. A gente viu que pode, chamada de decisão aliúde, né? Pegar uma motivação de outro documento e trazer ela para dentro do processo como se minha fosse. Letra E. Ao contrário do que ocorre no processo judicial, a autoridade administrativa tem a prerrogativa de deixar de decidir o processo administrativo em razão da inaplicabilidade da vedação ao non liquid. Ela não tem que pagar nada. Por que ele tem? Não tem isso, não. A administração pública ela só não tem condições de tomar uma decisão se faltar documentos essenciais para a tomada de decisões, tá bom? Mas ela é obrigada, tendo todas as necessidades cumpridas dentro do processo administrativo, a autoridade pública tem competência e dever de tomar decisões com as motivações que levaram ela à tomada de decisões. Então, a letra E está errada, ficamos com a letra B de balão nessa questão maravilhosa, beleza? Então, vamos dar uma pequena pausa para você respirar, não pirar, né? E voltar aqui para a gente dar continuidade à nossa rodada de questão da Lei 9.784 de 99, que está super interessante, diga-se de passagem, beleza? Até daqui a pouquinho.